Ei! Oi, irmão Cian! Irmão Jan! Já faz uns 3 ou 4 anos, não faz? É, exatamente. O que você tem feito? Como assim? O que posso fazer? Agora tem essa pandemia e grande parte da China está inundada. É. Na igreja ficamos pensando, se esses são os grandes desastres, por que o Senhor ainda não voltou? Isso é o que todos os crentes estão pensando. É claro. E vocês chegaram a alguma conclusão? Como nós poderíamos? Hã? O clero nos diz que devemos esperar que o Senhor venha numa nuvem. Esperar? Hã? Vocês esperaram todos esses anos pelo Senhor, mas tudo o que receberam foram desastres. É verdade. Não fazemos ideia se já estamos nos desastres. É? Então, se é assim que você se sente, ainda há esperança. Hein? Você já achou que perdeu uma oportunidade de ouro? O quê? Que oportunidade? O Senhor Jesus disse, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. O que significa isso? O que significa? Não ouvimos ninguém gritar à meia-noite. Hã? Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Acha que meia-noite significa o meio da noite? Então significa? Significa o momento mais escuro do mundo, quando as forças de Satanás resistem a Deus com fúria máxima. A humanidade está se entregando ao prazer, matando uns aos outros, negando e se opondo a Deus. Esse não é o momento mais escuro? É, você está certo. Você não ouviu ninguém testificar que o Senhor retornou? Bem, ouvi muitas pessoas testificarem que Deus Todo-Poderoso é o Senhor que retornou. E que ele é perseguido pelo Partido Comunista e pelo mundo religioso. E você estudou esses testemunhos do retorno do Senhor? O pastor os refutou antes que nós pudéssemos estudá-los, dizendo que é tudo heresia e que qualquer notícia sobre Deus vindo na carne é falsa. E que tudo é falso, exceto a vinda do Senhor Jesus vindo numa nuvem. Você simplesmente acreditou no seu pastor? Por que você não olhou o que Deus Todo-Poderoso disse? Por que não ia querer investigar se ele realmente é a aparição de Deus ou não? O pastor diz que é falso e o PC chinês está reprimindo isso. Nós concluímos que não pode ser o caminho verdadeiro. Então você está perdendo a chance de acolher o Senhor e sucumbindo aos desastres. Como? Mas que pena. Parece que você não poderá acolher o Senhor. Mas calma aí. Por que você diz isso? Porque as virgens sábias já estão no banquete nupcial do Cordeiro. Isso cumpre a profecia do Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Mas vocês são aquelas virgens tolas que caíram chorando nos desastres. Está falando sério? Por que vocês deixariam o pastor impedi-los de acolher o Senhor? Por que vocês não iam querer ouvir a voz do Espírito Santo? Ouvir a voz do Espírito para acolher o Senhor? Isso. Com base em que você diz isso? Veja o que o Apocalipse diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é dito quantas vezes? 7 vezes. E por que 7 vezes? Tem algo a ver com a vinda do Senhor? Com certeza. Pense um pouco. Quem é o Espírito? O Espírito é Deus, não é? É, sim. Então as palavras do Espírito também não são as palavras de Deus? Se você ouvir as palavras do Espírito, não está ouvindo a voz de Deus e acolhendo o Senhor? Então ouvir as palavras do Espírito é acolher o Senhor. É isso aí. Puxa, isso tudo é muito esclarecedor. Li o Apocalipse tantas vezes, mas eu nunca entendi isso. Há outro versículo importante no Apocalipse. Qual é? Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. O Cordeiro se refere a quem? Ao Senhor Jesus. Tá meio certo. O Senhor Jesus foi chamado de Cordeiro, pois era o Filho do Homem na carne. Mas quando ressuscitou em seu corpo espiritual, ele ainda poderia ser chamado assim? Não poderia mais ser chamado assim. E a profecia do Apocalipse trata do retorno do Senhor. Então aqui o Cordeiro se refere ao Senhor que retorna na carne. Isso faz total sentido. A vinda do Senhor nos últimos dias é igual a quando o Senhor Jesus apareceu. São encarnações, o Filho do Homem, o Cordeiro. Se você ouvir a voz do Filho do Homem encarnado nos últimos dias e aceitar e se submeter, você é abençoado. Pois acolheu o Senhor e seguiu os passos do Cordeiro e está participando de seu banquete nupcial. Caramba! Isso tudo é realmente esclarecedor. Parece que você aprendeu muito nesses últimos anos. Como foi que aprendeu tanto? Aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e acolhi o Senhor. Você aceitou o Deus Todo-Poderoso? Há 3 anos fui denunciado por pregar o Evangelho e a polícia estava atrás de mim. Saí de casa para continuar pregando e conheci o pessoal da Igreja de Deus Todo-Poderoso.
que testifica que o Senhor retornou como Deus Todo-Poderoso na carne. Eu perguntei, será que existe uma base bíblica para isso? Então, pois é. Eles disseram, Ah. as ovelhas de Deus ouvem sua voz. Leia as palavras de Deus Todo-Poderoso e saberá se ele é o Senhor que retornou. Eu achei que valia a pena tentar. Comecei a ler as palavras dele e não consegui parar. O que achou? Quanto mais lia, mais entendia. Todas as minhas noções se dissiparam. É mesmo? Reconheci essas palavras como aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, como a voz de Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso são o que o Espírito Santo diz às igrejas? Eu vou ler algo para você e veja o que você acha. Tudo bem, pode ler. Deus Todo-Poderoso diz: já fui conhecido como Jeová. Também já fui chamado de Messias. E de Jesus o Salvador, com amor e estima. Mas hoje, não sou o Jeová nem o Jesus que as pessoas conheceram nos tempos passados. Sou o Deus que voltou nos últimos dias, que encerrará a era. Sou o próprio Deus que se ergue do fim da terra, repleto de todo o meu caráter e pleno de autoridade, honra e glória. No fim, todas as nações serão abençoadas e também esmagadas em pedaços por causa de minhas palavras. Assim, as pessoas durante os últimos dias verão que eu sou o Salvador que retornou e que eu sou o Deus Todo-Poderoso que conquista a humanidade. E todos verão que já fui a oferta pelo pecado para o homem, mas que nos últimos dias eu também me torno as chamas do sol que tudo queimam, bem como o sol da justiça que tudo revela. Essa é a minha obra dos últimos dias. Amém. Então me fala, o que você acha? Isso é realmente especial. Tem muita autoridade. Tenho a sensação de que são as palavras do Espírito Santo. Sua sensação está correta. Essas palavras são o que o Espírito diz às igrejas, como profetiza o Apocalipse. Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Irmão Xiang, se você ler a palavra manifesta em carne, com cuidado, tenho certeza de que reconhecerá a voz de Deus e acolherá o Senhor. Essas palavras são maravilhosas. Eu sinto que elas vieram de Deus. Está certo. Mas você disse que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Há algo que ainda não entendo. E o que é? A Igreja de Deus Todo-Poderoso testifica que o Senhor voltou para fazer a obra de julgamento. Sim. Mas o pastor diz que quando o Senhor Jesus disse na cruz, está consumado, isso provou que a obra de Deus para salvar a humanidade tinha terminado. A salvação do Senhor na cruz estava completada. Contanto que defendamos o nome e o caminho do Senhor, então, quando Ele voltar, seremos levados para o céu. Por que você diz que o Senhor deve fazer a obra de julgamento? Os clérigos dizem que está consumado, significa que a obra de Deus para salvar a humanidade está terminada. As profecias em Apocalipse são sobre a obra do Senhor quando Ele retornar. Então, como essa obra seria realizada? Correto. E como as próprias profecias do Senhor Jesus poderiam ser cumpridas? O que diz João 16, 12 e 13? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E o que diz João 12, 47 e 48? E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Amém. Em 1 Pedro profetiza: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Essas profecias nos dizem claramente que Deus faz outro passo da obra de salvação nos últimos dias, que é a obra de julgamento, a começar pela casa de Deus. O Espírito da Verdade nos guiará para entrarmos em todas as verdades. Isso é verdade. Então, quando os clérigos dizem que o Senhor Jesus terminou a obra de redenção e que a obra de Deus foi completada, eles não estão negando as palavras do Senhor e as profecias bíblicas? Você realmente tem uma boa percepção disso. Eu nunca refleti sobre isso. Então você reflita com cuidado. A que ele se referia quando disse está consumado? A que se referia? Só a obra de redimir a humanidade que o Senhor Jesus assumiu. Ele não estava falando sobre toda a obra de Deus para salvar a humanidade. Isso mesmo. E reflita sobre isto. O que a obra de salvação de Deus deve alcançar para terminar completamente? Ela deve... Na verdade, não sei. Em sua salvação, Deus quer salvar a humanidade plenamente do domínio de Satanás, para que possamos ser libertados do mal, parar de pecar e de resistir a Deus e nos submeter de verdade e adorar a Deus.
Só então sua obra de salvar a humanidade estará terminada. Ah, isso faz sentido mesmo. Então a nossa fé no Senhor pode nos levar a isso? Não totalmente. Não pode nem um pouco, hã? Ah, Nossos pecados são perdoados pela fé e não somos mais condenados sob a lei. Mas ainda pecamos e mentimos o tempo todo e nos rebelamos contra o Senhor. Nós não escapamos da influência de Satanás. Isso não é verdade? isso é verdade, sim. Podemos dizer que a obra de Deus para salvar a humanidade terminou? Não. Estamos sempre pecando e confessando. Não estamos livres do pecado. E ainda esperamos ser arrebatados pelo Senhor. Ah. Isso é realista? Isso não é realista. É. Mas o Senhor não perdoou os nossos pecados e Ele não nos vê mais como pecaminosos? Então por que não entraríamos em seu reino quando Ele voltar? Não nos ver como pecaminosos é o Senhor perdoando os nossos pecados comportamentais. Mas significa que estamos livres do pecado? Que não pecamos nem resistimos mais a Deus? Não, não significa isso. Estamos sempre mentindo e pecando. E nos rebelamos contra o Senhor. Como estaríamos aptos a entrar em seu reino? Ah, bem... O que o Senhor Jesus disse? Em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. E Hebreus 12:14 diz: Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Como você entende esse versículo? Que se não resolvermos o problema do pecado, não veremos a face do Senhor. E não entraremos no reino de Deus? Isso. Bem, estamos sempre orando e confessando ao Senhor. Porque não podemos escapar do pecado. Essa é uma pergunta muito importante. E essa pergunta diz respeito à raiz do pecado. Raiz do pecado? É. É a primeira vez que ouço isso. Nós pecamos e oramos o tempo todo ao Senhor, dizendo: não farei isso de novo, não farei isso de novo. Mas então continuamos fazendo aquilo, não é? Isso é verdade, mas por que será? Por causa das nossas naturezas satânicas. Naturezas satânicas? O Senhor Jesus perdoou nossos pecados, mas não absolveu nossas naturezas satânicas. E essa é a raiz de pecar e resistir a Deus. Quais são as naturezas satânicas que temos? São muitas. Tem a arrogância, certo? Certo. E o engano, não é? Tem também ser avesso à verdade, ser maligno, cruel e inflexível. São tantas? Se as naturezas satânicas não forem resolvidas, não temos como não pecar e resistir a Deus. Veja os fariseus. Por que eles se opuseram a Deus? Por que fizeram o Senhor Jesus ser crucificado? Por que odiavam tanto a Deus e odiavam a verdade? Por causa de suas naturezas satânicas? Exatamente. E agora, Deus Todo-Poderoso apareceu e está expressando a verdade. Mas o clero está cooperando com o regime satânico do PC chinês para condenar Deus Todo-Poderoso. Eles não estão revelando sua natureza satânica de odiar a Deus e a verdade? Isso é verdade. Se a natureza satânica de alguém não for resolvida, mas ele confiar só no perdão do Senhor, se ele entrasse no reino de Deus, não causaria problemas? Deus não teria de ser crucificado novamente? Ser arrebatado para o reino de Deus sem resolver nossas naturezas satânicas não passa de uma fantasia. É ilusório. Agora você entendeu. É. A obra de julgamento nos últimos dias é para resolver a natureza satânica do homem de pecar e resistir a Deus. Para sermos libertados das amarras do pecado e sermos purificados e salvos. É assim que a obra de salvação de Deus será completada totalmente. Então é isso. Agora vou ler outra passagem para você e você entenderá de verdade. Ótimo. Embora Jesus tenha feito muita obra entre os homens, apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem. Mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda, para livrar o homem completamente de seu caráter corrupto. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus retornou para a carne para guiar o homem até a nova era, e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um âmbito superior. Todo aquele que se submete a seu domínio há de desfrutar de uma verdade mais elevada e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Amém. Amém. Isso é muito claro.
Precisamos que Deus faça sua obra de julgamento para purificar nossos caracteres satânicos. Exatamente. Deus Todo-Poderoso expressou as verdades que salvam o homem, expondo nossa natureza satânica de se opor a Deus e nossos caracteres corruptos. E ele revelou como ele julga e purifica o homem, o que sua obra de julgamento alcança, quem é salvo e quem é eliminado e punido, e como Deus determina o desfecho e destino das pessoas. Tudo isso? Ele nos mostra a senda para sermos limpos e plenamente salvos, como ser honestos, praticar a verdade e nos submetermos a Deus, como amar a Deus e tantas coisas mais. Ai. Deus Todo-Poderoso expressou essas verdades. Tudo isso é totalmente novo, nunca foi dito. Deus Todo-Poderoso expressou tantas verdades, há milhões de palavras. Desde que criou o mundo, Deus nunca falou tanto à humanidade, e Ele nos deu o caminho da vida eterna. Há muito mais aqui do que suas palavras das eras da lei e da graça juntas. Uau! Ele expressou todas essas verdades. Isso não é a aparição e obra de Deus? Com todas essas verdades, tem de ser a aparição e obra de Deus. Correto. Por aceitar o julgamento, o castigo, a rega e o pastoreio de suas palavras e entender muitas verdades, podemos distinguir entre o que é positivo e o que é negativo e não seremos mais desorientados por Satanás. Graças a Deus. Aqueles que entendem e ganham a verdade, que se submetem e temem a Deus sinceramente e que são compatíveis com Ele, são totalmente ganhos por Deus. Isso é maravilhoso. É como profetiza o Apocalipse. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Amém. Então, aceitar o julgamento e a purificação de Deus Todo-Poderoso é a senda para ser arrebatado para o reino de Deus. Exato. A obra de julgamento nos últimos dias é o passo mais crucial para salvar a humanidade e é o último passo da obra. Os que aceitam a obra de julgamento de Deus estão seguindo os passos do Cordeiro e são arrebatados. Graças a Deus. Os grandes desastres já estão aqui. Se você não aceitar logo a obra de Deus Todo-Poderoso, se não seguir os passos do Cordeiro, você cairá em desastre chorando e rangendo os dentes. Então será tarde demais para se arrepender. Exato. E você ainda vai esperar? O quê? Esperar até que o clero diga que é o caminho verdadeiro para investigá-lo. Isso seria mais seguro, uma coisa mais certa? Isso seria a coisa certa. A coisa certa para cair nos desastres e ser certamente punido. O que eu estou esperando? Devo me apressar e aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso e acolher o Senhor. Agora você está seguindo os passos do Cordeiro.